Bom, no último vídeo a gente criou o nosso formulário aqui, a nossa tabela, a nossa área aqui. Bom, vamos continuar, vamos começar a colocar os nossos objetos ali. Bom, para isso aí, pode ser logo aqui abaixo. Então, aqui isso aqui pode ser aqui depois. Então, vamos criar alguns botões. Primeiro, vamos criar o que? Podemos criar as nossas caixas de texto. Então, vou colocar self, por exemplo. A gente tem lá a descrição, não é isso? Que vai ser igual o que? Vai ser igual o que o line. Line o que? Edit, não é isso? Bom, precisamos também do preço, né? Então, Ctrl o C, vou abaixo, Ctrl V. Aqui pode ser preço. A gente vai precisar de que? De botão. Então, vamos lá. Então, aqui vai ser o que? Posso colocar o adicionar, né? Então, vou pôr assim, add, que é o cadastrar. Vamos colocar assim, ó, cadastrar. Ele vai ser um que line edit, não, vai ser um botão, mas para que fique legal pode ser assim, tá, pessoal? BTN, para a gente saber, e ele vai ser o que? Um kill push button, não é isso? Então escreve aí push button. E qual é o título que eu quero nele? Por exemplo, pode ser cadastrar. Mesma coisa para os demais. Então a gente pode ter um para quê? Para limpar, né? Então posso colocar aqui limpar. Aqui vai ser btn limpar. Pode deixar minúsculo isto. A gente vai precisar de outro para quê? A gente pode ter outro para sair. Então sair btn sair. A gente precisa de um botão também para a gente visualizar o nosso gráfico, né? Então vou colocar aqui gráfico e aqui vai ser, pode ser assim, ó, visualizar gráfico. Vai ficar um pouquinho longo, mas não tem problema. Bom, os botões criados, duas caixas de texto. Precisamos aqui, aqui por exemplo, aqui também pode colocar assim txt underscore e o nome. Bom, extrair para quem já tem conhecimento, só olhar aqui já sabe do que se trata. Mas se você não tem conhecimento, então fica aí bacana para você identificar melhor. Bom, precisamos adicionar isso aqui no nosso layout, né? Bom, por enquanto posso fazer aqui. Então depois do nosso visualizar, vamos fazer o seguinte: eu quero que todas as vezes quando eu abrir meu formulário, aquele botão cadastrar, ele fica desabilitado, para evitar que o usuário já vai direto nele e clica, cadastra alguma coisa aí em branco, né? Então self ponto que a gente colocou btn o que? Cadastrar. Eu quero que o enable dele, então set enable, que seja igual que a false. Agora eu preciso dizer para o meu layout qual é a largura que eu quero desses que esses objetos ficam ali dentro do box do layout. Então a gente, não esquecendo que a gente criou aqui um layout à direita, não é isso? Então tem que especificar ele, porque é aí que vai ficar os meus objetos, né? Então a gente colocou layout à direita, ele vai receber o que? Um ponto que add, ou seja, eu tenho que especificar o espaço primeiro. Então ele tem uma propriedade aqui que é o set o que? Spacing, que é o espaço que eu quero. Podemos colocar aqui um valor de 10, creio que vai ficar legal. Precisamos posicionar os nossos labels. Então layout à direita vai receber o que? Um ponto add o que? Widget. Passamos aqui o que? Quais são os nossos widgets? Os kill label, não é isso? Então só colocar ele aí. Então eu quero que ele
recebe o que? A descrição. Então eu preciso da descrição. Então no label, para que vocês entendam, no label da descrição eu quero o que? Eu quero que recebe a minha caixa de texto. Então à direita, isto mesmo, só que aqui eu não posso passar desta forma, eu tenho que passar o self, que é ele mesmo, ponto. O que a gente colocou? A gente colocou txt, txt o que? Descrição, não é isso, pessoal? Bom, bacana aí. Mesma coisa pro preço, não é isso? Então vamos embora lá. Então eu vou dar um espaço. Então é a mesma coisa aqui. Então ele vai receber o que? O que? O label. O que? O preço, não é isso? E aqui a gente colocou o que? TXT. O que? Preço exato. Mesma coisa para os nossos botões. Então vou copiar esta linha, Ctrl o C, vou dar espaço, Ctrl V, Ctrl V, 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 V. Então a gente tem o que? Primeiro a gente tem o cadastrar, não é isso? Então vamos para o ordem. Então a gente tem o cadastrar, onde aqui? Então vamos colocar aqui, muda, tá, btn underscore cadastrar. Isso, bacana. A gente tem o segundo, que é o btn. A gente pode colocar o que? O primeiro basicamente é o cadastrar. A gente precisa aqui, creio que o gráfico. Então cadastrando, a gente vai no gráfico e confere. Depois a gente pode ter o que? O btn. A gente tem o nosso limpar, não é isso? Então pode ser ele. E por último aqui o btn sair, não é isso? Bom, perfeito. Perfeito, né? A indentação está correta. Preciso também o nosso gráfico, né? Então aqui vai ficar as caixas de texto em cima, vai ficar o botão. Estes daqui eu quero bem lá no rodapé. Então o gráfico a gente pode jogar ele aqui no meio. Então vai ser um Ctrl o V. E aqui eu vou colocar simplesmente o nosso gráfico, não é isso que a gente colocou? Isso mesmo. Bom, vamos verificar, vamos rodar o projeto para a gente ver. Está aí, bacana. Então aqui eu tenho a descrição, o preço, o botão está desabilitado. Aqui visualizar o gráfico, então ele vai trazer o gráfico da nossa tabela, limpar e sair. Perfeito. Bom, precisamos na verdade vamos ver aqui. A gente tem os dados ali, seria legal a gente trazer esses dados aqui já de uma. Vamos criar a função, fica melhor aí para a gente poder. A gente já tem o nosso dicionário, vamos usar ele. Então logo abaixo aqui, vamos criar aqui uma função. Então indenta, então def o que eu posso chamar, por exemplo, assim, preencher underscore tabela, por exemplo. Passamos aqui o que? Self, vírgula, e passamos aqui o que? Data, que são dados, igual a none. No momento podemos deixar none, só que aqui none desta forma. Isso, perfeito. Bom, pode ser data, que são dados, tá, pessoal? Vai receber o que? O nosso dicionário. O que a gente tem aqui? Observe aqui que a gente tem o que? O self dados, não é isso? Então a gente precisa destes dados. Então eu vou atribuir ele aqui e passamos o que aqui? Façamos uma verificação. If not, se os dados não conter, else data, ok? Tendo as informações já atribuído que eu quero, de onde está vindo o meu dicionário, atribuindo na data ali, que é a variável que vocês estão vendo, preciso fazer um for. For o que? Na descrição, vou fazer assim, desk, temos o preço, não é isso? Então, observe que a gente tem cá em cima, observe que a gente tem a descrição e temos
o preço, né? Então vou deixar desta forma de descrição e posso colocar o price, por exemplo. Então vai fazer o que? Em data, que são os dados que eu estou recebendo aqui, ponto que? Items, né, pessoal? Então items. Agora ficou simples, é simplesmente atribuir aqui os nossos valores. Por exemplo, aqui eu posso criar um objeto como desk de descrição item, desta forma assim, ou items, legal item, que vai ser individual de cada um. Então eu preciso passar para o meu data table o que? O ident, então QT aqui é maiúsculo, o QT table widget, o que? Item, porque eu preciso fazer o display desses itens. Qual que eu quero? Tem a minha desk, não é isso? Aqui a gente pode ser aqui, ó, preço, vai, minúsculo, sim, qualquer coisa, então descrição e preço. Da mesma forma, para mim, para o meu preço, não é isso? Então aqui vai ser o que? Pode ser preço desta forma, então preço item vai receber o que? Aqui vai ser o nosso preço, não é isso? Só que aqui, como é decimal, a gente precisa formatar, né? Bom, posso fazer desta forma aqui. Aqui então vou colocar preço, que ele está recebendo o preço. Aqui dentro, aqui observe, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte, eu preciso informar que a minha moeda vai ser o que? Pode colocar aí, por exemplo, R$ $. Aqui eu posso dizer quantos decimais. Então coloco 0, 2 pontos, desta forma, vírgula, coloco, vai ser 2, F, e formatamos, fechamos aqui. Só que aqui também, como são formatos, entre chaves, desta forma. Então presta atenção, fecho a aspa simples, ponto, quero fazer o que? Format o que? O meu preço, não é isto? Bom, como a gente abriu aqui, 2 aqui, fecha outra aqui. Bom,